A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Nesse dia eu quero deixar para a nossa meditação João, capítulo de número 3 e o versículo de número 27. Aqui é uma resposta de João Batista a respeito de uma situação que estava acontecendo naquela época, porque até então João Batista, ele vinha batizando muitas pessoas para o arrependimento, preparando ali o caminho do Senhor. Mas de repente surge um homem chamado Jesus Cristo, e de repente esse homem começa ali a tomar o protagonismo daquela época. E aí, alguns vêm ali ter com João e falam, ó João, aquele que você batizou, agora ele já está batizando mais que você, e aí, né? Mas olha a resposta que João Batista dá. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Meus amados irmãos e ouvintes, como eu já iniciei aqui comentando, após o Senhor Jesus Cristo ser batizado ali nas águas por João Batista, e aí Jesus ele começa então ali seu ministério, ele escolhe os discípulos que iriam lhe seguir, ele vai num casamento em Caná da Galileia, onde ele transforma a água em vinho. Aí em João 3, um príncipe dos judeus, ele vai até Jesus para ali ter um encontro, conversar com o Senhor Jesus e perguntar algumas coisas a respeito do reino de Deus. E aí, Jesus Cristo ele começa ali o seu ministério a aparecer, a crescer. E as pessoas vieram até João Batista ali para perguntar para João, e aí, né? Aquele que você batizou, agora ele, né, está tomando seu espaço, está tomando seu lugar. Mas olha a resposta que João Batista dá. Um homem de Deus, João Batista. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. João Batista ele entendia muito bem o seu papel na história da humanidade. Tanto que um pouco antes, ele quando interrogado, ali pelas pessoas da época, eles perguntam, você é o Cristo? Ele fala, eu não sou o Cristo. Aí eles perguntam, você é um profeta? Ele fala, não sou. Então quem você é, João? Eu sou uma voz que clama no deserto. E João Batista, ele entende perfeitamente o chamado que Deus tinha para a vida dele. Então, quando Cristo ele começa seu ministério e começa a ganhar toda aquela proporção, João Batista, ele sabe que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e que foi chamado para um propósito específico. E que João, o chamado de João, era o de preparar o caminho do Senhor. Esse foi o ministério de João Batista. É por isso que mais à frente também ele vai dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque João Batista tinha certeza e convicção do seu chamado diante de Deus. E aqui com João Batista, irmãos, nós podemos aprender diversas coisas. Mas o que nos chama muita atenção aqui nesse texto, nessa nossa leitura, é a convicção de saber que tudo o que recebemos vem de Deus. O apóstolo Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O nosso Deus, ele é um Deus santo, perfeito, e ele é o nosso Pai. Então ele nos dá, ele nos supre com tudo aquilo que nós precisamos. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Então, as nossas posses, os nossos bens materiais, os nossos talentos, a nossa voz, o nosso corpo, tudo foi dado por Deus. E para Deus deve ser usado para a glória do seu nome. Os nossos bens, as nossas finanças, o nosso dinheiro,
o nosso patrimônio, a nossa casa, o nosso carro, é tudo dado por Deus. Nós recebemos isso porque é Deus que nos deu. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. É Deus quem nos dá todas as coisas. Deus nos dá o fôlego de vida, é Deus quem nos dá o nosso talento, é Deus quem nos dá o nosso trabalho, a nossa profissão, é Deus quem nos dá a nossa família, é Deus quem nos chama para um ministério específico, para a obra evangelizadora, para o trabalho social, para as diversas causas na qual se compõe uma sociedade. O Senhor Deus, Ele tem para cada um de nós um chamado específico. E Ele nos dá tudo o que precisamos para cumprir o nosso propósito. E aqui, meus amados irmãos e ouvintes, quando temos essa convicção de que tudo que temos foi dado por Deus, nós precisamos de sermos gratos a Deus pela vida, pela respiração, pela saúde, pelo trabalho, por nossas posses, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos em Cristo. Por tudo que temos, é o Senhor que nos dá, é o Senhor quem nos preparou. E não devemos viver uma vida de murmurador reclamando. Porque todos nós talvez já tenhamos tido a experiência de dar um presente a alguma pessoa e na cara da pessoa você vê que a pessoa não gostou. É muito constrangedor. E é muito triste quando você vai dar um presente a uma pessoa e você quer agradar, a sua intenção é agradar aquela pessoa, mas aquela pessoa faz uma cara de que não gostou. E nós, quando recebemos o dom da vida, recebemos a saúde, recebemos o fôlego de vida, recebemos mais um dia para viver para a glória de Deus e reclamamos, não é agradável ao Senhor. Então nossa vida deve ser uma vida de um espírito grato a Deus. Agradecemos a Deus por cada dia, pela chuva, pelo sol, pelo vento, pelas plantações. Agradecer a Deus pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, pela saúde, pelos nossos familiares, pela nossa igreja. Sermos gratos em toda a nossa existência nessa terra. Porque a murmuração é um pecado. E mais uma vez aqui, João Batista, então, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. E também aqui nos traz um ensinamento com relação à nossa responsabilidade. Porque tudo que o Senhor nos dá, Ele nos dá para um propósito. Um propósito de engrandecer o nome do Senhor, de louvar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor e também para contribuir com o bem social, para contribuir com a sociedade, para fazer a diferença aonde a gente estiver inserido, no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa vizinhança, em todos os aspectos da nossa vida. Devemos então usar os talentos, tudo que Deus nos deu, para a glorificação do seu nome. Deus abençoe a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Amém.